E estamos gravando, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui da Webinar de FAR Franquias, que é um ambiente online hoje que a gente está trazendo, obviamente gravado, mas o objetivo é trazer um conteúdo compilado, focado aqui para franquias, seja trazendo convidados franqueadores, seja trazendo alguém do nicho, e a ideia é basicamente realmente pensando que o usuário aqui, né, pensando a pessoa que está assistindo, pode ser possíveis franqueadores, mas também principalmente franqueadores já atuando, então a ideia dessas conversas realmente é trazer bastante coisa técnica, e por isso que a gente está trazendo franqueadores que já estão atuando há um tempo, já com algumas operações já rodando, para explicar daquele momento que ele está, o que chegou aquele momento e o que hoje ele tem diferencial para passar. Então a gente já teve convidados interessantes aqui, tem alguns ainda para postar, e hoje, mais do que nunca, a gente está com o Matheus, que é o nosso convidado e fundador aí da Soft Ice Cream, que é, né, uma franquia da parte de sorvetes, que acho que é algo super interessante para a gente trazer, com todo respeito do mundo. A gente sabe que sorvete é uma coisa antiga, e aí eles conseguiram desenvolver alguma coisa realmente para um mercado que a gente conhece que é antigo, que é sorvetes, e quando você passa na frente de uma loja deles, não tem como não olhar. Então, particularmente, antes de passar a bola, Matheus, eu estava nesse domingo aproveitando um pouco o sol aí com meus amigos, minha namorada, e a gente passou ali na frente, sabe, indo no caminho aqui da Praça da Espanha, em Curitiba, e tem uma loja, uma unidade de vocês ali, estava lotado, cara, e é um ambiente que domingo não é tão cheio ali, né, acho que sábado, domingo, sim. E ali só estava cheia a loja de vocês, então é realmente impressionante o que vocês fizeram, e já queria passar a bola para você falando já desse assunto. Então, Matheus, se puder contar só um pouco aí da tua história para a gente entender um pouquinho da Soft Ice Cream e já entrando no assunto aí da inovação nesse ramo que é antigo e vocês conseguiram transformar aí. Que legal. Obrigado pelo convite, Yuri. Para contar um pouquinho assim até da história da Soft e um pouco da minha história, eu venho de uma família tradicional do mercado de sorvetes. Então, a minha família trabalha com sorvetes desde 1985. Eu nasci em 1997, no ano que meu avô estava abrindo a primeira gelateria do estado do Paraná. Ele fez uma visita na feira de sorvetes em Rimini, na Itália. Ele viu esse modelo novo de produzir o sorvete com ingredientes de maior qualidade, com ingredientes frescos, e serviu o produto na mesma loja. E naquele ano que eu estava nascendo, ele estava então trazendo esse modelo que era novidade no Brasil para Curitiba. A primeira loja desse modelo foi no Shopping Estação. Mas a Devix, ela foi fundada em Matinhos, Caiobá, na região aqui do litoral paranaense, trabalhando com sorvete de bola, buffet por quilo, e eu fui criado, então, dentro de uma família de empreendedores do mercado de sorvete. Para mim, o sorvete, ele já foi visto para mim como um trabalho. Então, até hoje, assim, para mim, é muito clara a divisão entre sorvete e lazer, sobremesa de lazer, e o trabalho, que é também trabalhar com sorvete. Lembro claramente, assim, de reuniões de família no final do ano, onde as lojas estavam bombando e o maior movimento, a gente sentava na mesa depois do almoço para tomar um pote de sorvete e grande parte dos comentários que vinham depois eram críticas. Esse sorvete está com muito açúcar, tem que reduzir, tem que melhorar isso, tem que aumentar a gordura, tem que não sei o quê. Então, o sorvete, para mim, ele sempre foi relacionado a trabalho. E também, dentro dessa família, então, pude aprender muito a questão de empreendedorismo, como o próprio empresário aqui de Curitiba, né, o Beto Madalosso, fala, que a gente aprendeu por osmose. A gente estava ali, as conversas dos almoços de família era sobre funcionários, sobre RH, sobre problema. Então, essa foi assim o meu histórico antes de começar a empreender. Depois disso, ali com 18 anos, eu saí da empresa família, que eu trabalhei dos 13 aos 18, então com minha mãe, com alguns tios, sempre ali na Devix. Comecei a empreender com 18 anos, trabalhei com empresa de acessório de cafeteria, trabalhei com representação comercial, sempre empreendendo, até que em 2019 eu fui para Hong Kong e lá fora eu vi o pessoal trabalhando com sorvetes diferentes na máquina de soft. Eu vi o pessoal trabalhando com sorvete de matcha, de gergelim, de batata doce, e aquilo abriu minha cabeça assim para essa possibilidade de fazer produtos premium de alta qualidade na máquina de soft, que até então no Brasil o que a gente via era somente o tradicional, baunilha e chocolate das grandes redes de franquia, um produto de baixíssima qualidade, baixíssimo valor agregado, o foco era volume e na construção ali de sobremesas, com caldas, enfim. Então, em 2019, eu comecei a criar um modelo de negócio,
como que seria a operação. Foi bem na época que as cafeterias estavam nascendo aqui em Curitiba, então aqui é a capital, né, que nasceu Mais Um Café, Go Coffee, The Coffee, e tudo nessa época. Então, vendo já esse modelo de negócio, de uma operação enxuta, aluguel baixo, poucos funcionários, e que você conseguia ter um volume maior, eu já projetei a Soft dentro desse formato. É uma operação to go, takeaway, de baixo custo. E em 2020, a gente alugou imóvel em fevereiro, em março começou a pandemia, e a partir dali, então, a gente foi adiando a obra, a inauguração, as coisas estavam muito complexas ainda, a gente não sabia muito bem quais iam ser os próximos passos, mas a gente teve a sorte de já ter formatado a empresa nesse novo formato que estava feito praticamente para o cenário de pandemia. Uma operação onde não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha atendimento no local. Então, desde que a gente pôde abrir em setembro de 2020, e mesmo no meio dos lockdowns, nas restrições que tinham aqui em Curitiba, a gente pôde continuar operando porque o nosso modelo era takeaway. Então, como nosso modelo ele era de consumo fora da loja, a gente não chegou a ficar mais que uma semana fechado. A gente chegou a ficar uma semana trabalhando somente com delivery, que foi no auge das restrições, mas tirando essa semana, o resto da pandemia a gente não chegou a fechar em nenhum momento a nossa operação. Então, a gente já tinha formatado uma operação que era já validada para esse novo formato pós-pandemia, e a partir dali, então, começou o negócio a crescer, começou a se tornar renomado aqui na cidade. Então, trabalhando com um produto de alta qualidade, produto fresco, casquinha, o sorvete feito no dia, casquinha fornecida por um fornecedor local aqui da região metropolitana. E a partir dali, então, a gente já começou a projetar o nosso projeto de expansão. A segunda loja abre, então, em 2022, a segunda loja, a terceira loja abriu no mesmo ano e a primeira franquia no final do ano, em dezembro. E a partir dali, então, a gente começou a estruturar, de fato, a expansão por franquias. Essa é um pouquinho, assim, do resumo do que a gente está até hoje, assim. Cara, muita coisa. Por isso que eu gosto de evitar muita conversa antes da gravação, porque, cara, isso me surpreende algumas coisas, assim, que eu não sabia. Primeiro que eu não sabia do teu histórico, Matheus, em relação ao nicho de sorvetes. Então, assim, primeiro que o papo sorvete nunca foi novidade para você. Então, já estava... Nunca foi novidade. Então, isso é legal para o cara que hoje, vamos imaginar, para uma pessoa que está pensando em abrir uma franquia, talvez porque gosta de um produto, para você, no teu caso, você já conhecia muito dele. Então, você conhecia tanto do mercado quanto do sabor. Do sabor não, da operação. Mas me diga uma coisa, assim, eu tenho duas dúvidas em relação à operação de vocês. Como que você fez para tornar um produto que é conhecido no mercado por ser um produto comum, né, no sentido de sorvete por si só? Então, o que você fez de diferente, além da operação de to-go? E se tem alguma coisa no marketing que também você fez diferente? Então, o que o sorvete... por que a pessoa ela vai na Soft ao invés de uma sorveteria comum, por exemplo? Bom, legal. Eu vejo que hoje, dentro do nosso mercado de sorvete, existem algumas categorias diferentes. Existe o consumo dentro do lar, então onde a pessoa compra o pote de sorvete no mercado e leva para casa, e tem um consumo fora de casa. O consumo na rua, ele está separado em algumas categorias. A gente tem o buffet de sorvete por quilo, que é o sorvete mais tradicional, de cidades menores, do interior, que ele é consolidado e ele funciona muito bem, trabalhando com produtos de qualidade, aqui só em questão de comparação, uma qualidade mediana, porque acima dele a gente tem as gelaterias, trabalhando com produtos super premiums, e a gente tem a qualidade inferior, que seria um sorvete soft, de máquina, de grandes redes de fast food, que daí sim trabalham com produto de uma qualidade abaixo. Então, a gente tem essas três grandes categorias. Mas ainda assim, o problema da gelateria, trabalhando com produto super premium, acaba sendo a questão do preço. Hoje, a gente está falando de uma bola de sorvete aqui, pelo menos em Curitiba, elas variam de 13, 15 até 20 reais nas gelaterias. E as casquinhas do fast food variam ali entre 3 até 5 reais. Então, entre esses dois, existia uma grande lacuna de mercado que não estava sendo atendida por um produto de alta qualidade. E foi daí que surgiu a ideia da Soft. Como a gente trabalha com uma operação enxuta, custos fixos baixos, a gente consegue trabalhar com os mesmos ingredientes da gelateria, porém trabalhando com uma margem um pouco menor e focando no volume. Então, foi aí que a gente teve a grande sacada em questão de produto. A gente trabalha hoje com ingredientes e processos muito similares à da gelateria, então produtos de altíssima qualidade, mas a gente trabalha com uma margem um pouquinho menor que eles,
justamente porque a gente tem um custo fixo menor, então a gente consegue focar na venda em volume. E comparado ao sorvete tradicional, o sorvete de máquina que já existia no mercado, a gente trouxe muita qualidade. Então, é como se a gente. Uma das coisas que a gente fala aqui na Soft é que como se fosse a primeira vez que a pessoa está tomando um sorvete de casquinha na vida. Porque tudo aquilo que ela conhecia antes do sorvete que saía da máquina de soft, a gente veio para mudar. Porque a hora que a pessoa prova, ela entende claramente o porquê que o nosso sorvete custa mais caro que aquele. E daí ela começa a fazer comparação com a gelateria. Então, quando a pessoa ela bate o olho no nosso produto esteticamente, ela compara com as grandes redes de fast food. A partir do momento que ela prova, ela não compara mais a gente com eles. Ela passa a comparar com as gelaterias. E a partir daí a gente entra com um custo-benefício melhor. E, obviamente, teve também toda a questão estética que a gente pensou em questão de loja, de marca e de produto. Então, a gente fez produtos, por exemplo, o nosso sorvete de chocolate, ele é preto por esse propósito, para fazer com que a pessoa ela sinta engajada a tirar uma foto e compartilhar nas redes sociais. A loja, ela também é pensada para isso. E a nossa comunicação, ela sempre foi montada, preparada, sempre focando em branding, sempre focando em qualidade, sempre focando em uma comunicação de alta qualidade para complementar tudo isso. Cara, que loucura. Então, assim, primeiro que você... Deixa eu só ver se eu entendi, porque eu não entendo do mercado de gelateria. Uma coisa assim, talvez possa ser básico para você. O que difere, então, uma sorveteria de uma gelateria? Só para eu entender a base. Cara, na teoria, nada. Porque, gelato é como se chama o sorvete na Itália. A partir do momento que esse modelo começou a ser trazido para o Brasil, ele consistia basicamente em você produzir o sorvete na loja, ser um produto artesanal e ser um produto fresco. Então, a partir do momento que as lojas de sorvete começaram a oferecer esse pacote, produto de qualidade, fresco, produzido no mesmo ponto de venda e com ingredientes de qualidade, eles começaram a se colocar na categoria de gelateria simplesmente por ter um diferencial de mercado. É como se a gente estivesse falando da hamburgueria gourmet. No mercado de sorvetes, é isso. A gelateria ela é simplesmente uma categoria que foi criada dentro do Brasil para denominar um sorvete premium. Mas gelateria, eu vou falar essa palavra várias vezes aqui na nossa conversa, porque é como hoje o mercado entende esses produtos de alta qualidade. Mas a teoria mesmo é que gelato é sorvete em italiano. E é isso. Entendi. Então, é a gourmetização do sorvete. Isso. Esse processo de servir um produto artesanal, de alta qualidade e fresco. Eu vou usar esse termo em vários momentos aqui da conversa também para ficar mais fácil, para não ter que ficar puxando todos os termos, assim, não ficar muito extenso, assim. Não, tranquilo. Então, começou a fazer mais sentido. Só que daí, você fez um comentário que é legal, que a tendência é que a pessoa esteja tomando um sorvete daquele de casquinha pela primeira vez. E a sensação que eu tive na primeira vez foi essa, porque eu estava muito acostumado com o sorvete tradicional de... o sorvete, vou chamar aqui de sorvete italiano, né? Aquele que você... Sim. Não sei como é que dá para chamar, mas aquele de casquinha que não é em bola, né? Aqui no Brasil conhece como sorvete expresso, ou sorvete italiano, ou sorvete de máquina. Isso. E a sensação foi essa. E aí você entende que o consumidor entende que é porque ele está comendo uma coisa, primeiro, que ele é instagramável e que ele é de alta qualidade? É isso? Sim. Eu acho que são esses dois pontos principais. O instagramável, a gente não usa tanto como um atributo de marca na questão da qualidade. Ele é simplesmente para ser o nosso cartão de visita, para ser fazer a gente chama o boca a boca, né? O boca a boca, antigamente, ele era, de fato, as pessoas falando e comentando pro amigo de uma novidade. Hoje em dia, o boca a boca, ele acontece pelas redes sociais. Então, o fato de a gente ter um produto instagramável faz com que a pessoa se sinta engajada para tirar uma foto e compartilhar com os amigos. Mas o que converte, o que fideliza o cliente é o sabor. E é nesse ponto que a gente acha que a gente acertou muito. Então, a gente teve um caso muito legal em fevereiro de 2021, então a gente estava ali com 5 meses de operação. Uma cliente foi lá na loja, foi bem no começo do TikTok aqui no Brasil. Ela foi lá, ela pagou pelo sorvete, ela consumiu, ela gravou alguns vídeos do produto e aquilo viralizou no TikTok na época, que era bem incipiente aqui no Brasil. E a gente começou a perceber claramente que o nosso público estava mudando naquele momento. Começou a vir um público muito mais jovem, abaixo dos 16 anos, que era quem na época estava consumindo mais conteúdo naquela rede social.
E nessa época eu estava praticamente todos os dias na operação e eu conseguia perceber claramente que essas crianças ou adolescentes, eles vinham com os pais ficavam com aquele pé atrás por pensar, puta, é um produto que só é bonito, só é instagramável, não deve ser gostoso, porque a gente já teve muitas experiências no mercado de alimentação como essas no passado. E a partir do momento que a criança pegava o sorvete, o pai ia lá e dava uma colherada, ele voltava e ele pegava um para ele também. Então, acho que foi a combinação dos dois, questão de qualidade do produto com o fato de ser instagramável, que fez a gente ter uma crescente tão rápida. Que maluquice. E aí entra numa segunda dúvida, assim, porque como é que pode ser criada uma... E isso eu tô fazendo a pergunta de leigo, assim, né? Tipo, de quem não entende nada do seu nicho. Como é que pode, eu que moro em Curitiba há 7, 8 anos, sei que é uma cidade que não é lembrada pelo calor, e é a cidade que hoje vocês mais têm assim, case e sucesso, né? Tá atribuído também essa gourmetização do consumidor? Você acha que realmente você pegar essa tendência alta dele querer produtos de alta qualidade, mesmo não sei se realmente parece que o frio não influencia tanto também, existe essa sazonalidade também? Existe essa sazonalidade, tendo o histórico, né, da Devix ali já 30 e poucos anos de operação, uma das coisas que a gente percebeu é que na Soft a sazonalidade ela é um pouco menor, por se tratar de um produto gourmet, instagramável, e que as pessoas elas querem consumir independente de como está o clima naquele dia, mas ela acontece. Então, até agora, a gente está bem no meio, né, de uma alta de temperatura que não estava previsto, e que pegou a gente de surpresa, como pegou acho que todo mundo. E inclusive hoje tá para ser uma reportagem falando um pouco sobre os nossos números. Nesse mês de setembro, a gente teve já, nos 15 primeiros dias do mês, a gente já bateu o faturamento do mês anterior, 80% de crescimento de um mês para o outro. São números bem expressivos que mostram que sim, a sazonalidade ela importa, sim, ela existe, mas nas quedas, nos meses de frio e de chuva, a nossa operação ela sofre um pouco menos do que o mercado de sorvete como um todo, por conta dessas características do produto. E na parte daí de inovação, assim, porque eu estou pensando que o desafio é fazer o cara sair de casa em Curitiba para ir tomar um sorvete, né? E eu lembro, para não ficar falando só da minha visão, mas eu lembro que quando eu fui lá eu consumi o primeiro sorvete de vocês lá no Barigui, né? Que tem, acho que é no Barigui, não, perdão, no Museu do Olho. E também tem outras coisas que vocês trouxeram de inovação. Você consegue falar o que você tem de inovação, por exemplo, na experiência do cliente, que faz também ele gostar de voltar lá? Sim. Quando eu estava desenhando o cardápio da Soft, o primeiro cardápio, a versão inicial, eu queria ter o tradicional, o baunilha e o chocolate, mas feito da nossa forma. Para trazer esse choque mesmo, para trazer essa experiência do cliente que não é tão aberto à mudança, tão aberto à inovação, para que ele chegasse lá, um cliente um pouco mais conservador, ele tivesse o tradicional, o baunilha e chocolate, para ele provar e entender o porquê que o nosso produto era mais caro que o sorvete que já existia no mercado. E daí, para complementar o cardápio, eu quis trazer uma opção vegana, que em todas as lojas sempre tem uma opção vegana, que é o nosso sorvete de frutas. Hoje, em algumas lojas, tem o de frutas vermelhas e na Museu do Olho tem o frutas amarelas. E para complementar esse sorvete de frutas, eu queria trazer também um sabor que fosse, que tivesse uma cremosidade, uma acidez, que combinasse bem com o de frutas. E foi daí que a gente desenvolveu um sorvete de iogurte. Ele não é aquele frozen iogurte, que também foi moda, que cresceu bastante no Brasil, ele é um sorvete de iogurte. E essa combinação do iogurte com o de frutas, ele é o nosso campeão de vendas hoje, ele é responsável por 60% das vendas, e que é um produto muito complexo de sabor, ele é um produto que a gente chama um produto gastronômico, porque ele tem textura, sabor, acidez, doçura no ponto correto. Então tudo isso fez também com que, eu acho que o produto inicial que era para ser a cara da marca era o de chocolate, que é um sorvete preto, na casquinha preta, e o que virou a cara da marca é o misto de iogurte e frutas vermelhas, que é um produto exclusivo que só a gente tem. Além disso, daí a gente trouxe todo um cardápio de sobremesas que são feitos num cascão, uma casca maior, e que ali dentro já vão os ingredientes, caldas, farofinhas, etc. E que é um produto também exclusivo, porque esse cascão ele nem existe à venda no mercado hoje. É um produto que a gente conseguiu desenvolver, a gente conseguiu homologar. Então, acho que essas são as principais inovações que a gente trouxe já dentro de um produto de qualidade no formato de soft. E é você que define, Matheus, a parte do cardápio, porque olhando assim,
eu teria zero noção por onde começar, porque pensando assim, em opções que o mundo tem de sabores, etc., deve ser infinidade, né? E aí definir um cardápio, sei lá, com 5, 10 sabores, você pode me corrigir aí o número, é um desafio enorme, assim, você começa por onde, cara? Da onde que você define o sabor, ou você faz uma pesquisa de mercado? Acho que isso é importante para quem talvez seja do mercado de food service também, o que daria para ajudar essas pessoas a definir um cardápio novo, sabe? Sim. Cara, essa é uma questão muito complexa. Eu vejo que eu tenho um pouco mais de expertise assim, nessa área por conta do meu histórico já, desde cedo, trabalhando. Enfim, eu sou um foodie também, eu sou apaixonado por viajar, para comer e beber. Então, cara, essa é uma junção de referências. Tá sempre pesquisando referência, vendo o que está acontecendo no mercado, visitando bar, visitando restaurante, vendo o que funciona, o que não funciona. Então, acho que a junção disso só complementa daí a parte mais técnica mesmo, que é saber desenvolver um cardápio em questão de teor de gordura, enfim, teor de açúcar do sorvete. Hoje a gente trabalha com 4 sabores de sorvete e são 6 opções de sobremesas. Até quando eu fui desenvolver o cardápio de sobremesas, por exemplo, eu não queria nada muito complexo, porque eu vim da empresa da minha família, onde a gente trabalhava com buffet de sorvete por quilo. E era cada loucura assim que eu via, o pessoal juntando sorvete de limão com Nutella, com calda de morango, e vendo aquilo assim, eu quis trazer uma operação que, para ela funcionar também de uma maneira enxuta, eu não podia deixar um cardápio aberto. Eu sei que hoje, quando a gente fala de tendência na gastronomia, a gente fala de personalização. É uma das principais tendências que vem aparecido no mapa de tendência em todas as pesquisas nos últimos, sei lá, 5 anos, que é a questão do cliente poder personalizar o produto da maneira dele. Eu fui um pouco na contramão disso, e eu desenvolvi 6 sobremesas em base dos nossos 4 sabores de sorvete, que agradavam todos os paladares. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma sobremesa de sorvete de baunilha com calda de caramelo e crocante de castanha. A gente tem uma sobremesa sorvete de chocolate, calda de chocolate, farofa de chocolate e confeito de chocolate em cima, que é para agradar muito quem gosta do chocolate, quem é o fã do brigadeiro. A gente tem sobremesas com mais acidez, menos doçura. Então, hoje, dentro de um cardápio de 6 sobremesas, eu consegui agradar todos os paladares. Desde a pessoa que gosta de uma sobremesa menos doce, pessoa que gosta do muito doce, pessoa que gosta do chocolate, pessoa que gosta do caramelo. E daí eu acho que isso vem de muita vivência, de pesquisa, de busca de referências no mercado, tá viajando, comendo, bebendo, falando sobre isso, pesquisando. Eu acho que tudo isso ajuda nesse processo de desenvolver um cardápio. E sim, hoje toda essa parte ainda sou eu que faço, inclusive o desenvolvimento de collabs, de parcerias, de produtos novos que a gente traz para o cardápio com uma frequência. Por exemplo, agora, nesse sábado, dia 23 de setembro, é nosso aniversário de 3 anos de software. Na semana que vem entra um produto exclusivo no cardápio, que vai ficar só por uma semana, que é uma collab. Eu não sei que dia esse vídeo ao ar, se as pessoas vão conseguir ver e depois ir provar, mas vai ser uma collab com a rede de cafeterias The Coffee, que também é daqui de Curitiba. A gente vai desenvolver um sorvete de matcha, que, enfim, foi também buscando lá, voltando na minha viagem que eu fiz para Hong Kong, usando o matcha do The Coffee e fazendo essa parceria de marca, que também a gente... Enfim, como era nosso aniversário de 3 anos, a gente quis voltar lá para o começo, buscamos o The Coffee só para comprar um matcha deles e abriram a possibilidade da gente usar a marca na comunicação, fazer uma collab, que vai ser só na Soft por enquanto, quem sabe num futuro breve rola daí uma collab no The Coffee, servindo sorvete da Soft. Mas que é um produto exclusivo também que a gente vem desenvolvendo com uma certa frequência. No mês que vem tem Dia das Crianças também, a gente sempre faz um produto novo, em parceria com o Hospital Pequeno Príncipe, que é aqui de Curitiba, porque uma parte da verba da venda das sobremesas vai para o hospital, então a gente está sempre trazendo essas novidades assim no cardápio, por tempo limitado, que daí traz a sensação do consumidor dele, puto, tem que ir lá hoje, tem que ir lá essa semana para provar, porque senão nunca mais vai ter. E aí, pô, já entra em 2 pontos aí legais. Por exemplo, a parte de inovação no business, você me contou que está muito envolvido, tirando a parte do cardápio e das estratégias que você vem fazendo, também tem tecnologia envolvida, né? Então, não sei se são todas as soft, Matheus, pode me corrigir, mas quando a loja que eu conheci, você tem o tablet ali, né? E você tem também uma pessoa por trás que pode te auxiliar e pode fazer a execução. Isso é uma coisa também que isso não sei se tá em teste, mas que já é realmente tendência por conta da operação enxuta. Tem tecnologia envolvida na tua operação hoje?
Sim, o autoatendimento a gente já colocou logo na primeira unidade, desde o começo da Soft, trazem 2 pontos. O primeiro é ter esse cliente que é mais jovem, digitalizado e que gosta dessa experiência de menos comunicação verbal e que gosta de chegar lá e fazer seu próprio pedido, mas também para conseguir ter uma operação enxuta. Nos finais de semana, a gente acaba focando muito mais no atendimento pessoa a pessoa. Ele é um atendimento mais rápido, mais dinâmico, mas ainda assim com mais qualidade. Hoje um pedido no autoatendimento ele demora ali em torno de 1 minuto e 30, 2 minutos. O pedido com o nosso atendente ele demora menos de 30 segundos. Então no final de semana, que são os dias de maior movimento, a gente acaba utilizando muito mais o atendimento físico. Mas durante a semana, que a gente acaba tendo escala de folga de funcionário, e para não ter uma equipe tão robusta, a gente deixa o autoatendimento ali, porque é os dias que a equipe está mais focada em produzir e servir o cliente, e o autoatendimento ele auxilia, então, nesses momentos com a equipe mais enxuta. Então, ele vem, sim, essa tecnologia ela vem para auxiliar a gente no processo, mas também trazendo um pouco da experiência que a gente teve com as cafeterias to go, que só ofereciam autoatendimento, não tinham atendimento físico, que a gente pegou e a gente viu o que não fazer. Era uma experiência de consumo que eu não gostava. Você chegar na operação e não receber um bom dia, uma boa tarde, a pessoa sequer explicar o cardápio, explicar o conceito do negócio, só ter um tablet ali para fazer o pedido. A gente queria ter essa opção, mas a gente também queria ter o atendente para dar um atendimento personalizado para o cliente, visto que a gente atende também pessoas mais idosas, pessoas que querem pagar no dinheiro, e para a gente não perder esse público, a gente manteve as 2 opções de atendimento, mas sim agregando tecnologia para auxiliar a gente no processo. E ainda falando de estrutura, por exemplo, aí é bom que você pegou no ponto dos cafés, porque hoje a gente sabe, né, são 3 das maiores marcas hoje, pelo menos que eu tenho conhecimento, né, mais um café, The Coffee e a Go Coffee, e a tendência que eu senti particularmente foi que eu acho que pré-pandemia ou pandemia, muito do coffee to go, então você pega, né, o café e vai embora. E o que eu senti é que está voltando muito a cafeteria, pelo menos com uma área de atendimento. Posso estar errado pela minha análise, me parece que o enxuto demais também acaba tendo menos demanda, menos receita para aquela unidade. Essa é a minha análise particular, que seja bem... Estou sendo bem sincero aqui. E me parece que está voltando um pouco do atendimento. Talvez não as cafeterias enormes, mas está voltando uma área de mesa e atendimento. Você, como você comentou muito da sorveteria de vocês, que é enxuta, você está tendo essa visão também, ou eu estou viajando aqui? Eu concordo com você, e eu vejo que acontecem movimentos diferentes dependendo da região. Em Curitiba, especificamente, eu vejo que o público se adaptou muito bem a esse consumo to go, mas o ponto aqui eu acho que também é outro. Eu acho que a questão é a saturação do mercado. Eu acho que para a cidade de Curitiba, especificamente, abriram muitas para pouco consumo. De fato, na pandemia, as pessoas não estavam acostumadas a sentar e tomar café e ficar fazendo reunião e home office, ou enfim, trabalho remoto dentro da cafeteria, e por isso foram para o consumo mais to go. E agora esse consumo está voltando. Ainda existe o mercado para o to go, mas não na quantidade de lojas que abriram na cidade. Então é um processo natural agora de ter uma consolidação de mercado, unidades que abriram em excesso começarem a fechar e as melhores unidades se consolidarem. Agora eu vejo que em cidades menores, de fato, o consumo do to go ele foi aceito, mas não tanto quanto em cidades grandes como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, grandes capitais. Então eu vejo que nessa cidade, sim, entra a questão do modelo híbrido, que é você ter um atendimento enxuto com poucos funcionários, mas ainda assim ter um lugar para o cliente sentar, mesas, cadeiras, um espaço confortável, e que complemente a experiência dele dentro da loja. Então eu vejo que são movimentos que acontecem em paralelo. E dentro da Soft mesmo, a gente está desenhando nosso crescimento pensando nisso. Então, a gente está desenhando um modelo extremamente to go, que não tem lugar para sentar, e que ele vai ser mais forte em cidades, em capitais, cidades maiores, e que o consumo do to go já está consolidado. E para cidades menores, do interior, sim, um modelo com uma lojas um pouquinho maiores, operação espaço para sentar, um espaço mais confortável para o cliente, para daí também conseguir conquistar esse público. Entendi. E ainda, agora, já que você tocou no assunto de outras marcas e tudo mais, você acabou de comentar de uma collab que você pretende fazer, pretende não, já está destinado a fazer com a The Coffee, que eu achei particularmente sensacional, porque adoro café também, então misturar com sorvete, meu Deus do céu.
E aí, já falando de parcerias estratégicas, né? Então, não sei se é a primeira, mas se puder compartilhar, se já teve outros exemplos, não necessariamente de collab, pode ser collab também, mas se teve exemplos que você utilizou de parceria estratégica com o objetivo de impulsionar, com o objetivo de alcançar mais mercado, seja ou para a parte de operação, ou para a parte de marketing e vendas, alguma coisa assim? Sim, cara, eu vejo que assim, na parte de marketing e vendas, a gente trabalha muito com as collabs, desde o começo da Soft, algo que a gente vem fazendo com bastante frequência, porque para nossa marca funciona muito bem. Então a gente já fez parceria com várias marcas aqui da região, como Janela, como a Putz, como o Let's Eggs, Local Pães e Cafés. Então a gente vem fazendo essas collabs para impulsionar regionalmente. Em Ponta Grossa, por exemplo, que é a nossa primeira franquia que está operando, também fizemos collabs regionais, e daí a gente passa para o próximo ponto, que daí são parcerias estratégicas num outro nível, que é como, por exemplo, a parceria que a gente está começando agora com a Zins, a parceria que a gente tem com a Carpigiani, que é a nossa fornecedora de equipamentos homologada, que é uma máquina, uma marca de equipamento italiana com vários anos de história e que traz também força para a gente, para a nossa expansão, a garantia de que o franqueado está comprando uma franquia de qualidade, que vai ter assistência, que vai ter produto a qualquer momento do ano, enfim, independente do volume. Então, a gente traz essas parcerias estratégicas a nível de franqueadora também, para dar mais estrutura de marca, assim, para o franqueado também poder confiar na expansão e confiar na marca, na franqueadora como um todo. E quando você comentou algumas collabs que eu fiquei curioso, por exemplo, do Janela e tal. Quando você vai pensar numa collab, primeiro, qual que é o que você está buscando naquele momento? Ou se também tem momentos que às vezes é orgânico, você só está tentando criar um novo produto. A intenção é impulsionar mercado, é pegar públicos diferentes, porque para mim é curioso você ter feito, por exemplo, alguma coisa com Janela que é envolvida a bares, né? Normalmente a demanda ela surge de alguma data comemorativa. Na Soft, a gente tem uma imagem da nossa marca que a gente não faz ação de desconto. Então, Dia dos Pais, ao invés de a gente ir lá e dar um desconto de 20%, 30%, 50% no produto, a gente prefere criar um produto novo para comemorar essa data comemorativa. Então, por exemplo, a collab com Janela que você comentou, ela foi no nosso aniversário de 1 ano, 23 de setembro de 2021. Justamente para comemorar essa data, a gente queria lançar algum produto novo e exclusivo para aquela época. E eu já era amigo pessoal do sócio ali do Janela, e dali surgiu então essa conversa de o que a gente vai fazer. A partir dali eu começo então a pensar quais ingredientes cada marca tem como um ingrediente que é importante que os clientes consomem. No Janela, eu poderia ter focado na parte do bar, mas para essa sobremesa, eu foquei mais na parte da hamburgueria, que também é muito forte, né? O Janela hoje ele não se posiciona nem como bar, nem como hamburgueria. É uma operação mista dos dois. E então eu comecei a olhar mais para a parte do hambúrguer. E foi ali então que surgiu uma sobremesa do nosso sorvete, uma farofa de bacon e bacon caramelizado. Que então a gente usava o ingrediente do Janela na Soft, e em paralelo o Janela estava servindo um milkshake com o nosso sorvete, que também ia bacon caramelizado. Então, quando a gente faz esse tipo de parceria, a gente pensa num ganha-ganha, né? Uma parceria que funcione para os dois lados. Então, a nossa prática comum a gente serve uma sobremesa com algum ingrediente, algum item que seja forte, que proporcione a imagem da marca, e eles também servem alguma sobremesa daí utilizando o nosso sorvete ou algum ingrediente do nosso cardápio. Então, a parceria é sempre feita dessa maneira, assim, em cima de uma data comemorativa que a gente quer lançar um produto especial, e daí a gente define qual vai ser o produto com a marca, mas que seja um ganha-ganha para as duas, assim. Vai parecer uma pergunta meio besta que eu vou fazer, mas como é que você sabe se a collab que vocês fizeram foi um sucesso? Porque, tipo, beleza, pode dizer que é faturamento, mas se você está querendo alcançar o público que o Janela... não só de vender o teu produto lá dentro, né? Mas sim, eu imagino que você quer puxar aquele público que está acostumado no Janela e não conhece a Soft para que ele comece a consumir da Soft diretamente e vice-versa. Eu imagino sim, que seja isso. E como é que se entende que foi uma collab de sucesso para saber que conseguir pegar um público maior? Sim. Para mim, as collabs, elas nunca são foco financeiro. Nunca são no foco exclusivamente de vendas. Elas são muito mais em construção de marca, e engajamento e alcance. Então, por exemplo, a primeira collab que a gente fez com o Janela, ela
não deu um retorno financeiro absurdo, até porque a quantidade de bacon caramelizado que o Janela conseguia produzir para a gente, ela era muito baixa. Então, na semana que o produto ficou disponível no cardápio, ela esgotava todos os dias. Todos os dias da semana, eles conseguiam produzir lá entre 50 e 60 fatias de bacon. Todos os dias, 4, 5 horas da tarde, antes da loja fechar, esgotava. E foi assim a semana inteira. E até hoje, fazem 2 anos dessa ação, até hoje o público continua pedindo para ela voltar, continua pedindo por esse sabor, continua pedindo por essa parceria para voltar. Então, para a gente, essa é uma collab de muito sucesso. Enquanto a gente já fez outras collabs que, apesar do retorno financeiro ter sido similar com essa do Janela, o impacto de marca não foi. Então, a gente olha para as collabs muito mais como um impacto de marca, alcance, engajamento do público, trazer um público novo para a marca, do que um retorno financeiro por si só. A nossa operação, ela não é tão afetada por essas collabs. É muito mais, então, para trazer um público novo, é muito mais para trazer engajamento mesmo nas redes sociais, até na loja física. Que massa, cara. E aí, voltando um pouquinho para a parte de tecnologia, eu tava curioso aqui, pensando assim, pô, já que vocês tem já o tablet lá, então ele já consegue fazer o autoatendimento e tal. Pensando até, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a própria The Coffee, eles têm um aplicativo. E provavelmente eu imagino que a estratégia é para se aproximar ainda mais do público, para que ele já peça mais, ele possa fazer push, possa, do escritório que ele está, fazer o cara sair do escritório e comprar na loja perto dele. Tem alguma coisa voltada na Soft para isso também, ou pelo menos parecido que você está olhando, e já contribuindo com a pergunta do feedback do cliente, se vocês têm alguma coisa voltada em tentar ouvir o cara lá da ponta que consumiu para ver se ele gostou ou não daquele sabor, por exemplo. Perfeito, eu acho que as duas perguntas elas se encaixam muito pela resposta, porque ouvindo o público, a gente percebeu que um dos nossos grandes problemas assim era que em Curitiba, mas eu imagino que isso aconteça em todo o Brasil, as pessoas resolvem tomar sorvete no mesmo dia e no mesmo horário. Então, isso acontece principalmente no final de semana. Durante a semana, o nosso consumo é um pouco mais espalhado no horário de atendimento. Mas no final de semana, 70% do público, eles vêm entre 3h30 e 5h30 da tarde. E isso acontece que gera uma fila muito grande na operação. Então, como você comentou, que no domingo que você passou na loja, estava com uma grande fila, isso acontece quase todos os finais de semana, porque as pessoas chegam no mesmo horário. Então, a gente percebeu que o cliente estava ficando frustrado por ficar 20, 30 minutos na fila, apesar de que depois desse tempo de fila para fazer o pedido, o produto saía super rápido, ele ficava frustrado e às vezes até desistia de ficar na fila por conta do tempo que ele ia demorar. A gente acabou de lançar, está ainda em processo de teste, mas é um QR Code na loja que a pessoa consegue fazer o pedido pelo celular e furar a fila. Inclusive, a gente deu o nome ali de Soft Pass, que é essa plataforma onde ele consegue fazer o pedido estando na fila pelo celular e consegue, então, não necessariamente ficar nessa fila física, ele entra só daí na fila de produto. Isso veio justamente dessa demanda do público, da gente ver que o público estava um pouco frustrado em ficar na fila, e tem sido um sucesso aí nesses últimos 10 dias que ele está rodando. A gente só não desenvolveu ainda um aplicativo e colocou para a pessoa poder fazer o pedido de qualquer lugar. Ele é exclusivamente pelo QR Code que está na loja, porque diferente das cafeterias, a gente tem uma questão peculiar do nosso produto. Se você hoje fazer um pedido pelo aplicativo do The Coffee ou pelo aplicativo do Starbucks e você demorar 10, 15 minutos para chegar na loja, o teu produto vai estar lá, pronto, te esperando, provavelmente vai ter esfriado, mas enfim, vai estar lá te esperando. O nosso sorvete, se o cliente pede 5 ou 10 minutos antes de chegar na loja e a gente produz, a gente vai ter que ficar segurando aquele produto, ele vai derreter e a gente vai ter que acabar descartando o produto. Então, por essa peculiaridade do nosso produto especificamente, a gente não desenvolveu um aplicativo para a pessoa fazer o pedido de qualquer lugar. Então, ela consegue sim furar a fila, mas estando na loja. E tem uma outra questão também que o desenvolvimento dessa tecnologia é caro. O The Coffee, ele recebeu aporte de investimento, ele recebeu, e até com essa tese, né, que era uma empresa de tecnologia e não só uma empresa de varejo. Então, tem essa questão também, que o desenvolvimento desse aplicativo, dessa plataforma, vamos dizer que a gente criasse um aplicativo onde a pessoa só conseguiria fazer pedido estando num raio de 150 ou 200 metros da loja, ele custaria caro. E querendo ou não, a gente está fazendo o nosso crescimento de uma maneira orgânica, moderada, então acho esses 2 pontos assim que também são importantes para a gente.
Cara, não tinha pensado sobre o sorvete que podia derreter. Tipo, porque o café esfriar, e o café ainda tá lá, e do pior das situações, você pode esquentar. Mas o que você vai fazer com o Sim, sorvete, né, cara? exato. Que doideira. E aí, para o feedback hoje, como é que você sabe se você está indo para o caminho certo? Você faz pesquisa de campo? Tem algum formulário, algum forms lá que vocês mandam de pesquisa para saber como é que está indo o andamento, para estar próximo lá do cara da ponta? Cara, eu gostaria muito de dizer que sim, mas não. É muito no feeling, no feedback de cliente que a gente conversa, voltando para a operação alguns dias e estando lá, vendo a reação do cliente, acompanhando o feedback por meio também dos nossos líderes de loja que repassam para a gente como que foi ali o final de semana, como é que foram os dias de semana. Então, eu gostaria muito de poder dizer que sim, mas ainda não. Hoje é muito mais no feeling e no contato direto com o público. Então, mas assim, acaba sendo que você ainda tá lá, né? Então, Sim, criar toda uma operação talvez também não faria sentido para o momento que vocês estão. Então, acho que sim, faz sentido também o dono ouvir na ponta o feedback. Acho que faz total com sentido certeza. também. Agora, querendo ou não, em paralelo, está rolando sim um projeto. Bom, eu acabei de me formar, né? Eu me formei no ano passado em administração na FAI, aqui em Curitiba, e por ter esse contato ainda muito próximo ali com a faculdade e com os professores, com a organização, tem surgido uma demanda muito grande de alunos da FAI ou da PUC procurando a gente para fazer trabalho, tanto trabalho de conclusão de curso, quanto trabalhos esporádicos ali de matérias que são no meio da faculdade de marketing, de publicidade, enfim. E a gente tem se aproveitado um pouco desse pessoal assim para fazer essa parte para a gente. Então, exatamente agora está rolando sim um trabalho de um grupo da FAI, do MEP, que está fazendo pesquisa de mercado para justamente descobrir isso, assim, qual que é o padrão de consumo das pessoas, por que elas vão na soft, se é por qualidade, se é por preço, se é por ponto, e mapear tudo isso assim. Então, a gente tem essa sorte também de ter essa demanda orgânica ali do pessoal procurando a gente para fazer trabalho e a gente conseguir se aproveitar um pouco disso. Cara, esse é um insight que acho que, putz, você deu risada, mas, cara, eu acho que muita franqueadora poderia estar usando isso, cara. Porque existe um acadêmico que está super afim de fazer algum trabalho de conclusão em cima de né, de consumo de consumidor ou de própria indústria, e tem as franqueadoras que não têm mão de obra para fazer isso. Putz, Sim. acaba casando bem, né? Com certeza. E vindo agora recentemente do meio acadêmico, o que eu percebo é que as faculdades, principalmente essas mais tradicionais, elas são muito enviesadas a pensar, vai falar de gestão de estoque. Eles usam como referência a Coca-Cola, Mondelez, Nestlé, e que não é a realidade do mundo, assim, não é a realidade do nosso dia a dia. Depois que a gente se forma, a gente não vai direto já trabalhar nessas grandes indústrias. A gente vai para o mercado tradicional, a gente vai para empresas de médio e pequeno porte, e a realidade é outra, assim. Então, eu vejo que, principalmente na FAI ali, que como são professores que têm contato com o mercado, são consultores, eles passam também esse direcionamento para os acadêmicos. Pessoal, vamos procurar empresas acessíveis, empresas da cidade, empresas pequenas, que acabam precisando também disso para fazer os trabalhos e não fiquem focando em só empresas grandes, que vocês vão pegar dados na internet, não vão ter acesso a nenhum funcionário, nenhum número real do que está acontecendo de fato. Então, eu acho, sim, que é um excelente negócio, assim, para os dois. Tanto que hoje, como software, a gente está ao mesmo tempo, são 4 trabalhos acadêmicos rolando ao mesmo tempo, com focos diferentes. São 2 de marketing, um de pesquisa de mercado e um mais focado na área gestão mesmo, que estão rolando ao mesmo tempo, assim, com reuniões trimestrais, que a gente só passa informação, passa feedback para eles, e que daí depois a gente consegue aproveitar esse material. A gente hoje utiliza grande parte do que foi feito num trabalho de conclusão de curso de publicidade e propaganda, que as meninas fizeram um trabalho impecável da Soft, fazendo todo um rebranding da marca, planejamento de lançamento de loja, estruturação de comunicação, e isso foi há 2 anos atrás, e até hoje a gente consegue utilizar o material delas, porque foi um trabalho impecável. Que legal, e praticamente gratuito, né? Sim, muito legal, porque é o ganha-ganha pelos dois lados, realmente, assim, né? Sim. Pô, que massa. Assim, para a gente concluir agora, Matheus, para a gente poder chegar para o nosso final aqui, aquele conselho final vai para quem está, assim, para mim, o case que eu tenho mais próximo de inovação em franquias que eu conheço, um dos principais é a Soft, exatamente por aquilo que eu falei no começo, de, cara, se pegar um nicho que, convenhamos, é muito tradicional, e você conseguir gourmetizar, assim como os cafés conseguiram,
Não conheço outra, posso estar falando besteira, mas que do teu nicho que está fazendo a mesma coisa. E se alguém que é de franquia está assistindo agora, que é também do meio tradicional e tudo mais, e por mais que ela já tenha 10, 20, 50 operações, vou dar um exemplo prático aqui, a gente acabou de ver que a Carrefour agora está olhando para franquias, que é a Carrefour Express, ou seja, se a grande do varejo está querendo inovar também, cara, quem que é a gente para não querer inovar? Sim. Até mesmo a Nestlé comprando a Copenhagen, entrando agora no mercado de consumo fora de casa e consumo na rua, né? Também é um outro case aí. Prova muito isso. E aí, o que você diria para elas que, tipo, talvez algum começo, algum conselho que você daria para quem está afim de inovar, mas, cara, tem tanta coisa que ele poderia fazer que ele não sabe por onde começar? Cara, eu vejo que isso acontece muito aqui dentro, assim, porque a gente fundou a Soft em 2 e, de fato, o tamanho, a proporção que a empresa foi tomando, em um certo momento começou a demandar demais e a gente não sabia também para onde ir, para onde olhar. Mas por experiência própria e eu também, negócios que eu gosto de consumir, negócios que eu gosto de olhar, a minha dica principal seria faça o teu negócio tão bem feito que ele vai acabar se tornando uma franquia, e não seguir o caminho contrário, de querer fazer uma franquia e a qualquer custo. Então, focar em entregar um produto de qualidade, atendimento de qualidade, uma experiência de qualidade, e que as pessoas comecem a se interessar, as pessoas comecem a procurar o teu negócio para ser franqueado, e daí sim você começa, obviamente, já tendo uma empresa estruturada, já tendo uma empresa com gestão bem feita, com financeiro bem feito, mas olhar cada vez mais para fazer uma coisa de qualidade e que as pessoas gostem do teu produto, gostem do teu modelo de negócio e comecem a te procurar para daí sim fazer a expansão. E não só ficar olhando exclusivamente como o mercado de franquias como uma salvação, porque na prática ele não é. Você não vai conseguir vender a franquia a qualquer custo. Então, e também isso veio muito do mercado das modas que tiveram, da palheta, do frozen iogurte, e cada vez a gente olhar mais para a questão de entregar um produto de qualidade, bem feito, bem gerido, e que isso possa se tornar uma franquia, e daí sim entrar num processo de expansão. Tipo, basicamente faz o bom arroz com feijão que depois dá para colocar uma salsinha, um bife, um ovo, mas primeiro o arroz com feijão. E é o nosso caso, né? A gente, nos 2 primeiros anos de soft, a gente chegou até a negociar uma rodada de investimento com um fundo, e onde a gente ia focar num processo de expansão por loja própria, que é o modelo que eu gosto, que eu sou apaixonado de estar ali no ponto de venda, trabalhando, gerindo equipe. Mas, enfim, naquele momento acabou não dando certo, e daí sim a gente começou a olhar para o mercado de franquias depois que a gente estava com uma lista de 100 interessados. Tinham 100 pessoas que vieram na nossa porta, bateram aqui, pediram para ser franqueados, sem sequer a gente falar que a gente queria franquear, o que a gente iria franquear, e a partir daí, sim, a gente começou a olhar para esse mercado e começou a estruturar, começou a, enfim, formatar COF, contrato de franquia. Então, é um case muito pessoal, mas que é o que eu acho que é de qualidade, assim, que é você olhar primeiro para fazer um negócio de qualidade e daí depois, sim, você começar a expansão. Pô, Matheus, cara, muito obrigado pela tua participação. Eu adorei o papo, de verdade. Eu gosto muito de falar de inovação e tecnologia pelo nicho que eu trabalho, mas, cara, cada conversa que eu tô tendo, eu tô aprendendo demais. Fico feliz em conhecer a estrutura melhor de vocês. Acredito veemente, assim, que isso vai ajudar outras franqueadoras também. Espero que também outros franqueados. Mas agradeço pelo teu convite, cara. Espero isso contribuir para muita gente também. Que massa. Valeu você aí pelo papo. Espero que também o pessoal aí possa consumir esse conteúdo, gostar e aprender um pouquinho. E estou sempre aberto também para bater papo, tomar café. Enfim, quem assistiu o vídeo e tiver a fim de tomar um café, conversar um pouco sobre o negócio, é só chamar. Boa, esse é um bom ponto, porque eu vou colocar esse vídeo aqui no nosso canal do YouTube, lá dentro de uma área de playlists, lá onde fica a nossa For Franquias. E embaixo desse vídeo aqui eu vou colocar um link da Soft Ice Cream lá, para a galera poder conhecer melhor a marca e também, se quiser entrar em contato, imagino que no site lá deve estar todos os contatos ali, né, Matheus? Isso aí. E também, se o pessoal quiser me chamar lá no LinkedIn, no meu pessoal, também pode, que lá a gente pode marcar um bate-papo. Boa, fechou. É uma opção também. Beleza? Gente, obrigado, valeu. Obrigado, Matheus, pelo episódio aí. Valeu.